Olá, a paz do Senhor Jesus a todos, e estaremos aprendendo hoje um pouco da lição da Escola Bíblica Dominical que será passada domingo, 16 de abril de 2017. E o assunto da lição 3, que é a lição 3 desse segundo trimestre de 2017, é Melquisedeque, rei de justiça. Ok? Deu para gravar? Melquisedeque, rei de justiça. O texto áureo da lição é o seguinte: porque dele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:17. Verdade prática da lição: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Eu quero também fazer a leitura bíblica em classe para captarmos melhor, ok? Vamos lá, diretamente aqui em Gênesis capítulo de número 14 e o verso 18 a 19, depois Hebreus capítulo de número 7, 1 ao 7 e também o verso 17. Diz assim a palavra de Deus: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e, primeiramente, é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Isto é de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor abençoa o menor. Ora, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos dar um passo agora diretamente ao comentário bíblico, ao comentário dessa lição, que com certeza tem muitas lições de vida, muita lição espiritual para todos que meditarem nela. A introdução da lição diz assim: Melquisedeque é um personagem enigmático na história bíblica, mas ele foi um verdadeiro adorador no meio de uma gente idólatra e corrompida. Exerceu o papel de rei e sacerdote, sem fazer parte da linhagem de Israel. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14:18. Sua ordem sacerdotal
com aspectos peculiares, tornou-se um tipo de sacerdócio de Cristo, que em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais. Okay? Então Melquisedeque, que foi rei de Salém, não sendo da linhagem de Abraão, mas era um homem justo, um sacerdote do Deus Altíssimo. Durante o decorrer da lição de hoje, nós estaremos percebendo e vendo o porquê, e como, alguns pontos de vista de alguns autores, porquê deste homem ser um homem justo, um homem temente a Deus e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas vamos para o primeiro tópico da lição. Quem era Melquisedeque? Primeiro ponto diz assim: um personagem misterioso. Melquisedeque surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa. Ele é citado poucas vezes no contexto bíblico, o que o torna mais enigmático. Seu nome no hebraico é Melquisedeque, ou Rei de Justiça, ou Meu Rei é Justo. O relato de Gênesis 14 informa que ele era rei de Salém, rei de paz, um rei sacerdote cananeu. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7 e o verso de número 3. Então, quem era este homem? Este homem que deixou a sua marca na história e que foi um tipo de Cristo, foi considerado um tipo de Cristo. Um homem que aparece poucas vezes no cenário histórico sagrado, no cenário da Bíblia Sagrada. Podemos ver aqui quando o escritor aos Hebreus diz que este homem era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias. Alguns chegam a pensar que este homem foi um homem que foi um anjo. Alguns chegam a dizer que ele apareceu e sumiu da terra. Não, o fato de que o escritor aos Hebreus se refere que era um homem sem pai, sem mãe, sem genealogia, um homem sem princípio de dias, é porque a história mesmo não fala, não diz quem foram seus pais, a história não fala o dia do seu nascimento e também a história não diz o dia da sua morte. Agora, ele foi um homem, um rei de justiça, que foi escolhido para ser tipo de Cristo, do nosso Senhor, que não fazia parte da genealogia de Arão, o sacerdote, mas foi um rei e sacerdote de justiça. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, onde ele aparece na Bíblia. Melquisedeque aparece na história bíblica quando Abraão retornou de uma jornada arriscada, na qual salvara seu sobrinho Ló, que havia sido levado preso com toda a sua família, quanto os reis de Sodoma e Gomorra, onde o patriarca habitava, foram derrotados por uma confederação de 4 reis, liderados por Quedorlaomer, rei de Elão. Gênesis 14, 1 a 13. Foi a primeira guerra registrada na Bíblia. Abraão foi à guerra com 318 criados nascidos em sua casa, derrotou os invasores e libertou Ló e sua família. Então, aqui para introduzir a aparição de Melquisedeque, a aparição desse rei de justiça, a aparição desse sacerdote do Deus Altíssimo, ele aparece justamente
nesta fase da história, quando Abraão precisou, com aquele afeto familiar, libertar o seu sobrinho Ló das garras de Quedorlaomer, o rei que batalhou e feriu a Sodoma e Gomorra, e levou o sobrinho de Abraão. Abraão vai com os 318 homens criados, nascidos em sua casa, e o Senhor entrega os exércitos de Quedorlaomer a Abraão, e no retorno, aí então Melquisedeque aparece. Vamos um pouco mais para frente para assimilarmos melhor essa situação. Terceiro ponto: características de Melquisedeque. Ele tinha qualidades especiais. Sua atitude generosa demonstra que reconheceu uma vitória tão grande com um número menor de combatentes. Só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre Abraão. Aquele homem que era um homem temente a Deus e confiante no senhorio e poder do Deus eterno, percebe, ao ouvir primeiro falar a história, o relato que Abraão foi e obteve vitória, obteve sucesso na sua jornada, quando ele foi guerrear, batalhar contra aqueles reis, ele volta vitorioso com um número menor. Isso faz com que ele entenda que Abraão era um homem de Deus, um homem que tinha a proteção do Deus Altíssimo. Vamos aqui à letra A. Ele era rei de Salém, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Gênesis 14 e 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Letra B. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18, parte B. Segundo Gardner, Melquisedeque conhecia a Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio, ou devido a uma revelação sobrenatural. Percebeu que Abraão servia ao mesmo Deus. O certo é que ele cria em Deus e o servia, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, analise comigo. Este homem, ele acreditava, cria em Deus, e ele era um sacerdote. Aquela nação na qual ele era sacerdote, será que ela servia a Deus? Será que ela se preocupou em servir a Deus? Ele foi um rei, na época de Abraão, rei de Salém, que era a futura, naquela época, era a futura Jerusalém. Naquela época era a futura, mas era uma terra de cananeus, onde habitavam o povo que o Senhor disse a Abraão que daria àquela nação à sua descendência, ao seu povo, e que quando o povo de Israel chegou lá, quando chegou o tempo de Deus cumprir sua promessa, aquele povo, aquela nação, não conhecia o Senhor. Esse homem, mesmo tendo vivido em uma geração idólatra, em uma geração em que adorava vários deuses, uma geração politeísta, ele, ao ouvir falar dos feitos do Deus eterno, ele prefere servir ao Deus Altíssimo. Letra C. Ele abençoou a Abraão. Como sacerdote, ele abençoou a Abraão, e abençoou-o e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.
Gênesis 14, 29, 19, 20 e a parte A do verso 20. Letra D. Abraão deu dízimo a Melquisedeque e deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20, parte B. Aqui vê-se a primeira referência bíblica acerca do dízimo, séculos antes da lei, que incluiu o dízimo como preceito obrigatório para Israel. A lei inclui o dízimo como um preceito obrigatório a Israel. Números 18 e 21 e também verso 24, Deuteronômio 14, verso 23, Malaquias 3 e 10. Abraão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, deveria ser grato a Deus pela bênção da vitória. O dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação. Abrindo aqui um leque para dizer a você que ser dizimista é a melhor opção para a vida do crente, para a vida daquele que diz servir a Deus. Muitas vezes, até pessoas que não servem a Deus, que são do mundo, entendem que é bom ser um dizimista, mas a maioria não entendem isso. Inclusive muitas pessoas na igreja dizem que dízimo é para enriquecer pastor e que isso não tem negócio de bênção ou maldição, isso é história de trancoso. Não, a Bíblia diz que o dízimo é bênção e produz bênção para a nossa vida quando entregamos de coração, porque o dízimo é uma forma de gratidão que expressamos a Deus pelas vitórias, pelas conquistas, pela saúde, pela paz, pela alegria, por tudo que Ele nos concede, pela salvação, pela vida. Então, quando nós trabalhamos é porque temos saúde. Quando recebemos é porque Deus nos proporcionou essa oportunidade. Então, por que não ser gratos a Deus? Aprendendo com Abraão, que foi grato a Deus pela vitória alcançada, conquistada, né? Contra aqueles reis, libertou seu sobrinho e voltou com despojos da guerra, porque o Senhor foi com ele e o deu vitória. Então ele entrega o dízimo como uma forma de gratidão ao Senhor. Ok? Vamos para o segundo tópico da nossa lição, a lição de hoje, que diz da seguinte forma: lições do caráter de Melquisedeque. Primeiro ponto, o caráter justo. Rei de justiça é a tradução primeira de seu nome. Melquisedeque se destacou por ser um justo, um homem justo e praticante da justiça. Seu nome identifica-se com o seu caráter. Suas atitudes decorriam de seu caráter ilibado e santo. Daí a sua grandeza moral e espiritual. A Bíblia diz sobre ele: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Hebreus 7 e 14. Olha aí, nós olhamos agora e percebemos, segundo Hebreus 7 e 14, que este homem era um homem de Deus, um homem justo, um homem que Abraão o considerou digno de ser o homem que receberia o dízimo dos despojos. Um homem que foi responsável por abençoar Abraão após a volta daquela guerra, após o triunfo daquela guerra. Nós lemos aqui, o escritor aos Hebreus escreveu dizendo que o maior abençoa o menor. Então, quão grande era aquele homem? Considerar isso, que até de Abraão recebeu o dízimo, que Abraão entregou o dízimo a
ele. Segundo ponto, um caráter pacífico. O texto citado diz que, além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus 7, 2, parte C. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, e também rei de uma cidade chamada Salém. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz. Nós cristãos temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz, primeiro em nosso lar, depois no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial e eclesiástico, e também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. Então, a paz, que a paz de Deus, reine, habite, exista em nossa vida. Venhamos pelo menos procurar a deixar com que esta paz, como uma brisa suave, domine nosso ser, nosso interior, que essa paz domine a nossa vida de uma forma que venhamos ser pessoas pacíficas, pessoas compreensivas, pessoas que ajudem os outros, pessoas que deem bons conselhos às pessoas, pessoas que ajudem a tirar outras pessoas do abismo, pessoas que seguem rumo à perdição, pessoas que são arrogantes, pessoas que são ignorantes, mas se nós tivermos a paz de Deus em nossas vidas, podemos influenciar essas pessoas a darem a volta de uma vida pacata como esta e ter uma vida santa, uma vida pacífica, uma vida agradável aos olhos de Deus. Nós somos responsáveis por esta tarefa de ajudar as pessoas que precisam de uma expectativa, uma perspectiva de vida, algo para prosseguirem na caminhada sendo pessoas boas, e muitas pessoas más que só precisam de alguém para os ajudar a entender que ser bom, ser uma pessoa pacífica é a melhor opção. Terceiro tópico, segundo a ordem de Melquisedeque. Este é o tema do terceiro tópico. Primeiro ponto, um novo sacerdócio. No livro de Hebreus, vê-se que houve necessidade de mudança do sacerdócio levítico por outro, que lhe era superior. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque foi através desse sacerdócio, na instituição desse sacerdócio, que o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Hebreus 7 e 11. Dessa forma, nós, os cristãos, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, no qual todos somos considerados sacerdotes reais, com missão muito elevada. 1 Pedro 2 e 9. Olha aí o interessante. Deus escolheu lá no Antigo Testamento, na instituição do sacerdócio, escolhe Arão para ser um sacerdote, e a sua linhagem, que viria após ele, seriam que manteriam um sacerdócio eterno em Israel. A Bíblia diz que o Senhor disse àquele povo que a descendência de Arão fora escolhida para sacerdócio em Israel eternamente. E nessa mesma instituição veio a lei. Então, que necessidade era essa de surgir outro sacerdote ou sacerdócio? Porém, veio o sacerdócio eterno, o sacerdote perfeito, segundo Hebreus 7, o sacerdócio de Cristo, aquele que ofereceu um sacrifício único, exclusivo, para
salvação da humanidade. O sangue do Cordeiro que foi derramado, não para cobrir pecados, mas para purificá-los, para limpá-los, para apagá-los os pecados. Esse sacrifício, somente um sacerdote perfeito poderia oferecer um sacrifício como esse. E agora, todos que aceitam esse sacrifício, aceitam a esse sacerdote, o Senhor Jesus, como seu Rei, como seu Senhor, como seu sacerdote eterno, também são constituídos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos os cristãos estão debaixo do sacerdócio de Cristo e também somos sacerdotes dele, com uma missão muito elevada. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi adquirido por Deus para anunciar as virtudes de Deus. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Então tenha justiça, seja justo, seja uma pessoa temente a Deus. Por isso, em nosso comportamento, devemos nos conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado em todas as nossas ações, em todas as nossas formas de nos conduzir. Precisamos glorificar, exaltar o Deus eterno. Segundo ponto, terceiro tópico: Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito. Esse outro sacerdote que seria levantado é o nosso Senhor Jesus Cristo, de quem foi dito: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110 e verso 4. Era uma mensagem profética e messiânica que apontava para Cristo através de Davi. Essa ordem de Melquisedeque não era conhecida ou reconhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão ou levítica. Em Hebreus, o autor se refere à mensagem profética de Davi sobre Cristo, dizendo: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, verso 5 e verso 6. Cristo, o nosso Senhor, foi escolhido diretamente pelo Pai para ser o nosso sumo sacerdote eterno, fora da linhagem de Arão, pois era da tribo de Judá, pois veio da tribo de Judá, mas escolhido para ser o sumo sacerdote. Veio desta linhagem para mostrar que a linhagem levítica não era suficiente para resolver os problemas do pecado da humanidade, mas o Senhor escolhe a Jesus, seu Filho. Jesus veio ao mundo e oferece o sacrifício perfeito por nós, por toda a humanidade. Esse, o sacerdote que era segundo a ordem de Melquisedeque, que resolveu o problema da humanidade, oferecendo um sacrifício. Mas como resolveu? Para entendermos isso, precisamos nos entregar por completo a Ele, a Jesus. Aí veremos como Ele resolveu todos os nossos problemas, todas as situações contrárias, toda a situação crítica que a humanidade
estava vivendo, Jesus veio oferecer o sacrifício perfeito por nossos pecados, purificando-nos, livrando-nos da perdição eterna. Então, para alcançarmos a total ascensão, o total perdão dos nossos pecados, precisamos nos entregar completamente para o Senhor Jesus. Terceiro ponto, a ordem de Melquisedeque. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque é tipológica, Hebreus 7,15. Jesus não pertencia à tribo de Levi, por isso não seria considerado sacerdote de acordo com a lei. Jamais ele seria sacerdote se fosse olhar pela lógica da linhagem de Arão, porque somente essa linhagem era digna, foi escolhida para serem sacerdotes em Israel. Porém, ele foi escolhido vindo da tribo de Judá. Ele pertencia à tribo de Judá, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém servia ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor pertenceu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Hebreus 7, 13, 14, verso 14. Mas o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Hebreus 5 e 6. Era um sacerdote eterno, Hebreus 5 e 6. Com tais características, Jesus é superior a Levi, a Arão, a Abraão e a todos os seus descendentes levitas. Hebreus 7, verso 6 ao verso 10. Então o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio perfeito, um sacerdócio eterno, um sacerdócio que ofereceu o sacrifício que resolveu, que pode resolver o problema da humanidade. Só os que não querem, que não recebem essa solução, mas ele ofereceu o sacrifício perfeito e cabe a todos nós, cabe a toda a humanidade aceitar esse sacrifício, aceitar o perdão de Deus liberado através desse sacrifício e assim alcançar a salvação eternamente. Conclusão: a Bíblia registra a história de homens que tiveram papel importante na história. Melquisedeque foi um desses personagens. Apareceu de forma inesperada e desapareceu da mesma forma. Porém, seu sacerdócio tornou-se tipo do sacerdócio de Cristo, santo, perfeito e eterno. Melquisedeque morreu, ainda que não se saiba quando e como. Cristo também morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 e 17. Então, medite, reflita nessa palavra, reflita na palavra de Deus, procure viver em justiça, em temor, em gratidão a Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.